uma das boas práticas é, ao invés de você fazer aquela página, você fazer literalmente o que a gente chama de contrato do projeto. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos agora na última etapa, que é o que a gente está chamando aqui de boas práticas de gerenciamento. Então, aqui, gente, eu vou tornar o projeto um pouco mais complexo, mais detalhado. E eu faço isso para cada fase do DMAIC. O que acontece, gente? Eu vou só repetir isso porque é importante. Quando o projeto é muito simples, você não precisa usar muito essas boas práticas de gerenciamento. Mas quando o projeto vai se complicando, ou então quando a organização que você trabalha exige isso de você, você precisa usar essas boas práticas. Tá certo? Legal? Então vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre gestão de projetos, tá? Relacionada à fase definida. Pessoal, eu não mostrei para vocês um slide em que mostra lá o problema, mostra lá a questão das pessoas envolvidas, área de atuação, os benefícios, os ganhos tangíveis, impacto no cliente, né, e na empresa. Um slide só? Pois é, gente. Se o projeto for mais complexo, você precisa muito mais do que aquilo. Aquilo se aplica 80% dos casos. Mas para projetos grandes, complexos, você precisa. Ou então, se a empresa ela tiver um padrão de qualidade, exigir muita informação, exigir mais informação, você precisa adquirir mais informação nessa fase. É aí, gente, que o que acontece? Uma das boas práticas é, ao invés de você fazer aquela página, você fazer literalmente o que a gente chama de contrato do projeto. Isso vem lá do PMBOK, do PMI, Project Management Institute. Então, fica até mais bonito, inclusive, de apresentar e mais organizado. Mas envolve mais energia, mais tempo da sua parte, mais análise, tá certo? Então, se o projeto é simples, apenas um slide, apenas uma folhinha daquela. Quanto mais complexidade no projeto, mais informação você tem que colocar. Tudo bem? O que a gente vai ver aqui, gente? Olha, a gente vai utilizar literalmente um documento que a gente pegou isso, tá? Que a gente chama de contrato do projeto. Isso veio lá do gerenciamento de projetos do PMBOK, tá? E aí tem muita informação que a gente vai ler aqui, tá? A gente vai fazer junto com vocês. A questão de definição operacional, histórico do problema, KPIs, né? Key Process Indicator, definição de meta, escopo. Eu não falo só em área, entendeu? Eu abranjo isso de uma forma mais técnica. A diferença também de escopo entre o DMAIC e o PMBOK é importante que vocês saibam, porque o que acontece? A gente usa muitos conceitos de gerenciamento de projetos dentro de projetos de melhoria, mas às vezes os conceitos são diferentes. Aí eu preciso que você saiba disso, tá? Percebam, pessoal, indiretamente vocês estão estudando gerenciamento de projetos junto comigo, tá? Vocês não estão só estudando a fazer projetos de melhoria. Eu estou ensinando para vocês também boas práticas no gerenciamento de projetos, como se você tivesse que implementar apenas algo, tá bom? Conhecimento a mais para você. Contribuição para o negócio, definição do time, análise stakeholders, tá, gente? Isso aqui é muito importante quando o projeto é crítico. Cronograma do projeto, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai abordar um pouco mais. Eu vou falar um pouco ainda, gente, sobre a interação entre as fases. Eu falo muito separadamente. Definir você faz isso, medir você faz aquilo. No mundo real não é assim, não, gente. As coisas são meio misturadas, tá? Não é o ideal. Mas eu preciso mostrar para vocês como é o mundo real. O DMAIC como realmente é, gente. Será que a gente segue esse passo a passo? Entendeu? Vocês vão ver que não é bem assim, não. Software de gestão de projetos, algumas recomendações. Tá bom, gente? É isso que a gente vai ver. Aí eu vou começar aqui mostrando a cara total, né? Olhe como ele é, um contrato do projeto, onde basicamente, gente, esse documento você vai receber,
tá? Vai estar aí disponível para você fazer download. Não só ele, mas uma série de materiais. E aí a gente tem a parte do cabeçalho, a parte de descrição, histórico, meta, indicador, escopo, benefícios, e também a parte lá, né, do time de trabalho e nível de aprovações. Note que você pode até colocar um campo lá de assinatura, tá, gente? Legal? E aí, beleza. Mas ainda, antes de falar do contrato, tá? Deixa eu dar algumas dicas iniciais para você confirmar de fato o projeto, tá? Eu já falei um pouco disso na fase pré-definir, mas eu quero reforçar agora, tá? Para evitar que você aceite um projeto que às vezes não é para ser aceito, ok? Apareceu um problema, entendeu? Que seja seu chefe, que seja uma outra área, vá conversar pessoalmente com quem está sendo impactado desse projeto, desse problema. Pessoalmente, gente, de preferência, tá? Marque uma reunião. Tipo assim, olha, o meu chefe está querendo que eu faça um projeto nessa área, eu sei que impacta muito nessa área, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Qual é a sua percepção, tá? Lembre-se que agora eu estou falando de comportamento, entendeu? De boas práticas de gestão. Converse, pegue informação deles, pegue feedback de todo mundo que é impactado nesse problema em que você quer resolver através de um projeto de melhoria, tá? Verifique se o problema é realmente importante, se realmente existe o problema, tá? Legal? Converse com especialistas. Depois que você conversar com o gerente, para ele falar sobre o problema, pergunte, vem cá, quem é o especialista nessa área da sua equipe? É fulano. Muitas vezes o gerente já vai dizer, converse com fulano, tá? Converse, porque esse cara, ele vai dizer se realmente é um problema ou não. Ele é o especialista. Ele consegue te passar exatamente o problema. Provavelmente ele já tentou fazer alguma coisa, entendeu? Esse cara é o ponto chave para você aqui. Solicito histórico, gente. Ah, beleza, há quanto tempo esse problema existe? Você tem relatórios aí, você tem gráficos? Me mostre. Desde quando começou, entendeu? Como começou? E de preferência, se for indicador técnico associado à estratégia da empresa, lembra? Mensure, tente transformar isso em grana, entendeu? Porque essa é a linguagem das organizações. Ah, segurança é a coisa mais importante do mundo. Sim. Qualidade é a coisa mais importante do mundo. Sim. Mas tudo isso acaba sendo centralizado na grana, gente. Tá? Você tem acidente, você tem problema com investidores, você tem problema com empréstimo em banco, você tem problema com imagem, você tem problema com venda, você tem problema com grana. Qualidade é a mesma coisa. Impacto na qualidade, reclamação de cliente, menos faturamento, grana. Gente, um dos negócios é dinheiro, gente. Tá? Exceto empresas do governo, exceto empresas com objetivos voluntários, né? Objetivos voluntários. Mas fora disso, gente, é grana. Isso se aplica a 99% dos casos. Tá bom? Verifique o quanto o projeto pode trazer resultados. É claro, né? Você vê o problema de forma financeira e procure ver quanto isso pode trazer de resultados se você fizer o problema. Isso tem que ser muito bem feito, tá? Porque eles vão te perguntar muito sobre isso, tá bom? Isso é antes do contrato, tá? Vamos lá. Continuar apertando aqui. Vamos lá, meu amigo. Aí agora, para terminar esse vídeo, vamos falar só do contrato do projeto inicial e nos próximos vídeos eu dou continuidade. O contrato, gente, a palavra é... Por que vem o nome contrato, tá? Por uma razão muito simples. Ele é nada mais do que um agreement, um fechamento de acordo entre você e o dono do projeto, dono da área que está sendo impactado. É literalmente um contrato mesmo, gente. Olha, tá aqui a situação, tá aqui os detalhes, tá aqui o que eu prometo, tá aqui o meu planejamento, tá aqui o meu timeline. Você concorda com isso? Beleza? Tá aqui o time de trabalho que você precisa me ajudar com essas pessoas aqui. Estamos alinhados? Aperta aqui. É um contrato, gente. Inclusive, em algumas empresas, eles colocam assinatura lá embaixo, tá? Se você tiver que fazer isso, você faça.
mas a grande maioria das empresas acaba não tendo assinatura e sim mais confirmando isso por e-mail, tá? Você manda o contrato, faz uma reunião. Eu vou falar mais sobre isso quando acabar a explicação desse contrato do projeto. E aí, gente, tem que ter o título, que a gente já conversou sobre isso, tá? Tem que ter a questão do local, né? A gente está falando aqui de onde, que parte da planta, qual é a área, qual é a linha. A gente tem aqui o líder do projeto, gente. Eu fiz questão de colocar aqui. Isso já aconteceu comigo no passado. Era muito comum, às vezes, um gerente querendo ser líder do projeto junto com o especialista. Gente, se você for um gerente, seja líder do projeto. Não passe isso para os seus funcionários. Coloque o seu funcionário como membro da equipe e peça a ele o que você quiser, entendeu? Mas assuma a responsabilidade, tá? Eu falo isso para você, gerente, tá? Porque é muito comum o gerente querer jogar toda a responsabilidade para o funcionário e querer colocar os dois como líder. Não existe isso, gente. Só existe um líder, tá? E aí você coloca ele como especialista e ele vai te dar o suporte. E ele pode até fazer algumas atividades que você não possa fazer. Mas você tem que continuar sendo responsável, tá bom? Beleza, gente? E você vai ser responsável tanto pelo sucesso como pelo fracasso, tá? É isso. Só um detalhe, gente, sobre isso que eu falei agora. É aquela coisa, gente. Quando você tem uma equipe de trabalho e o sucesso e o projeto é bem sucedido, o time todo está de parabéns. O líder e o time. Agora, se o projeto for fracassado, aí o líder do projeto é responsável. É bem assim, tá? É assim que funciona muito. Eu não sei se funciona diferente na empresa que você trabalha, mas no geral é assim que acontece. Champion, pessoal, esse papel é importante e eu comentei isso lá no White Belt. Se você não viu, não lembra, deixa eu só revisar rapidamente. Champion, quando existe um programa de melhoria contínua, esses champions são gerentes com treinamentos específicos e eles são responsáveis de dar suporte aos projetos de melhoria da área. Então, o champion ele tem vários projetos para dar suporte. E ele é um cara que vai remover barreiras, é um cara que vai resolver problemas para você, problemas que você não consegue resolver. Imagina que você vai trabalhar com outra área e a outra área não está ajudando em nada. O champion entra na jogada para isso, para remover essas barreiras. Quando não tem a figura do champion, o seu gerente imediato é o que faz esse papel. Tá certo? Então, gente, é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a data e revisão, gente. Sempre que você for revisando esse projeto, esse contrato, você vai colocando novas datas, tá? Revisão 1, revisão 2. É importante para você garantir. O que acontece? Às vezes, lá na fase de analisar, você tem que voltar para esse contrato e revisar de novo. Então, é importante ter esse histórico, tá bom? E é isso, gente. A gente começou agora. Notem que eu estou detalhando muito mais agora essa parte de introdução. Agora eu falo em contrato do projeto, eu não falo mais num slide só, num project brief de forma superficial, tá? Aqui está muito mais a sério, tá? Mas lembra, se for um projeto pequeno, simples, não precisa tudo isso também não. Tá bom? Show de bola. A gente se vê no próximo vídeo.